Já parou para pensar que grandes ações podem começar com escolhas silenciosas que você faz todos os dias? Sustentabilidade não é sobre um futuro distante, é sobre o agora. É sobre o impacto de cada gesto no mundo em que habitamos e vamos continuar habitando. Cada atitude consciente é um passo em direção a um planeta mais equilibrado e uma vida com mais propósito. Cuidar da Terra é também cuidar de si, das próximas gerações e do legado que você escolhe deixar. Hoje o convite é simples: olhar para dentro e se perguntar: que futuro você está construindo com as suas ações de hoje? Porque pequenas mudanças, quando somadas, têm o poder de transformar o mundo inteiro. A sustentabilidade no setor alimentício deixou de ser uma tendência e passou a ser uma necessidade. Reduzir resíduos, otimizar recursos e adotar práticas mais conscientes são desafios presentes na rotina de empresas e profissionais. Neste cenário, a inovação e a tecnologia têm um papel fundamental na construção de soluções mais eficientes e responsáveis. É nesse contexto que atua Lucas de Lima Pimentel. Com mais de 22 anos de experiência, ele desenvolve projetos voltados à modernização de equipamentos, ao uso de energia renovável e à gestão adequada de resíduos. Seu trabalho contribui para uma transformação prática no setor, alinhando resultados operacionais à responsabilidade ambiental. Lucas, seja muito bem-vindo ao Inspiração. Obrigado. Prazer estar aqui, falar sobre esse papel tão importante das empresas e do cidadão como um todo nessa questão da sustentabilidade. O planeta não para de nascer gente, não para de gerar recursos e esses recursos eles precisam se renovar a cada dia. Então é muito importante. E é muito importante a gente trazer essa consciência, né? O que cada um pode fazer, pequenas ações diárias para realmente contribuir para um futuro melhor, né? Perfeito. Antes da gente falar um pouquinho sobre esse tema, Lucas, o que te despertou para vir para esse lugar, né, da sustentabilidade? Na verdade, numa análise não tão profunda, mas visual sobre as empresas num contexto geral, eu atuo há 22 anos no setor alimentício. Mas junto com esse setor, você verifica inúmeras empresas que atendem esse setor, que geram enormes quantias de resíduos químicos, resíduos tóxicos, plástico, papelão e etc., e não tem um cuidado. E hoje se enxerga essa necessidade de observar esses processos e não só ajudar o planeta nessa questão ambiental, mas gerar recurso financeiro. Exato. O lixo, o que é considerado lixo muitas vezes para algumas empresas, ele tem valor. Ele tem práticas que conseguem renovar esse material e gerar renda com isso. Renda não só para a empresa, mas para a equipe, renda para a população no entorno da cidade, do bairro. Então, a visão ampla dessa estrutura me fez perceber que as empresas não estão preparadas no Brasil e em muitos lugares do mundo, mas o Brasil está bem atrasado nessa questão. Então, um olhar muito simples em pequenos processos me fez perceber que é um mercado extremamente carente, altamente lucrativo e pouquíssimo aproveitado, né? Pelas empresas. Algumas em que implantamos pequenos processos, eles já começam a observar um lucro só na separação de materiais. O que eles jogavam tudo, manda vir recolher, eles começaram a separar papelão, plástico, resíduo alimentar. Tem empresas que pagam para retirar esse resíduo e eles davam de graça. Então isso começou a gerar renda para esses mercados. Então foi uma solução bem legal. Então, na verdade, esse bate-papo de hoje é para despertar para você de casa que, na verdade, essa consciência ela pode te gerar lucratividade, né? Exatamente. Você quanto pessoa, você quanto empresa, principalmente, né? Perfeitamente. Não só gerar um recurso positivo financeiramente, mas saber que você vai estar contribuindo muito mais para as próximas gerações, né? Sem sombra de dúvida. E a gente falando um pouquinho sobre sustentabilidade, a gente tem inúmeras vertentes, né? E daí você tem um papel muito atuante na questão da sustentabilidade no setor alimentício, né? Então, Perfeito. fala para mim um pouquinho como que despertou esse seu compromisso e essa sua atuação nesse leque. Começou, na verdade, com a renovação de máquinas usadas. Eu comecei em 2004 nesse setor,
trabalhei com venda de equipamentos novos. E durante esse período de 1 ano, mais ou menos, com a pastinha na mão, andando a pé, visitando comércio por comércio, eu percebi a necessidade do comerciante em descartar aquele material que ele não está usando, uma geladeira que parou de funcionar, um equipamento que já ficou obsoleto para a utilização dele, ficou pequeno demais para a produção, está lá encostado. E a necessidade de clientes de um custo de aquisição talvez menor, não tem tanta capacidade financeira de comprar um equipamento novo. Então, poxa, de um lado tem um cara que tem um equipamento que não está usando, está lá juntando poeira, juntando bicho, ocupando espaço. Talvez se ele descartasse numa sucata, aquilo ali demoraria anos para ser desmontado e se voltar para o mercado. E eu percebi na outra ponta um cliente que tem necessidade. Uma pequena revisão, às vezes uma pintura, uma reorganização daquele equipamento, ele fica pronto para uso. Juntou a vontade, então, a fome com a vontade de comer. A vontade de comer. Isso. Então, eu comecei nesse processo reformando máquinas. E é um mercado muito carente de profissionais nesse ramo. Então, eu tive que aprender na prática. Para não entregar de qualquer jeito o equipamento, eu fui aprendendo. Fui desmontando sozinho, aprendendo a lixar, pintar, recondicionar esses equipamentos. E durante esses 20 anos, eu percebi outras necessidades desse mercado voltados para essa questão de energia sustentável, essa parte de renovação dos equipamentos. Então, começou a despertar com essa necessidade, ponto A com ponto B, quem quer desfazer e quem precisa desse equipamento num custo mais acessível. E aí eu fui percebendo esses outros gargalos no mercado. Então, essa necessidade inicialmente de atender um mercado me despertou essa visão do mercado como um todo. E posteriormente, a gente conversando com clientes, entendendo outros processos, a gente vai percebendo a necessidade de renovação desse material. Muito bom. Quais práticas sustentáveis podem ser adotadas por empresas de forma imediata? Agora, a empresa fala assim, nossa, realmente esse papo é importante, está abrindo a minha mente. O que eu, agora, como empreendedor, posso estar fazendo para contribuir? A empresa, num contexto geral, desde o refeitório, desde o escritório, desde uma empresa que gere um pouco mais de resíduos, a reciclagem ela é muito simples. Se você colocar uma coisa muito prática, 2 tipos de lixo, reciclável e orgânico, você já está fazendo um grande papel. Porque as empresas de coleta, muitas delas têm essa dificuldade na hora de recolher. Porque eles têm 2 tipos de caminhão. A grande maioria das cidades hoje, elas têm um caminhão de coleta, que é a coleta reciclável e do material orgânico. Mas ainda tem muita dona de casa, tem muito dono de empresa, seja pequena ou média, que as grandes já têm um papel mais forte nisso, porque ela é mais cobrada. Mas o pequeno e o médio, ele não tem essa consciência, ou tem, mas não tem a paciência de treinar a equipe. Então, pequenos atos, gente. Só de você colocar o lixo orgânico separado do material reciclável, você já está fazendo um grande papel na sustentabilidade. E aí, observar outras práticas. Poxa, como que eu posso fazer para economizar energia, não usar a energia da rede, colocar uma placa solar, realmente diminuir luzes que não estão acesas, colocar aquele sensor. São pequenos atos, né? E o funcionário, por sua vez, ele observando os líderes e os donos das empresas praticando, eles vão por osmose, eles vão observando e percebendo que aquilo faz parte da cultura da empresa. O exemplo, ele inspira as pessoas para poder, né? Eu acho que isso é um convite assim, nós estamos aqui trazendo esse leque para o olhar da empresa, porque é lógico que o montante de lixo que se produz é muito maior, né? E daí essas pessoas sendo inspiradas ali por essa conduta, levam para casa, né? Esse é o objetivo. Vamos também levar para casa, vamos trazer essa conduta consciente, porque às vezes as pessoas na correria do dia a dia, elas vão descartando de qualquer jeito, só que elas não conseguem ter a visão que aquela ação de agora vai reverberar. Pra gente mesmo, né? Total. Eu vou dar um exemplo. A minha esposa, a amada Lidiane, um beijo para você. Ela é um exemplo vivo disso. Todo o lixo reciclável, garrafa PET de suco, de Danone, pote de manteiga, ela lava antes de jogar no lixo reciclável. A gente tem um baldão de lixo reciclável em casa e um de lixo orgânico. Lixo de banheiro, o resto de comida a gente joga tudo num lixo e no outro, tudo que é garrafa PET, alumínio,
a gente joga nesse saquinho muito e ela bom você lava. ter falado por incrível isso que de pareça. lavar. A minha mãe também é super cuidadosa, faz tudo isso, vai separando e depois lava todos e joga. Isso é realmente algo que... Isso reduz o atrativo de bicho para dentro de casa. Sim. Minha esposa ela tem horror a bichos, então principalmente baratos, essas coisas. Então ela é muito higiênica. E as minhas filhas elas já aprenderam a fazer isso também. Por osmose, por ver a minha esposa fazendo e cobrar. Olha, sempre, já virou uma cultura dentro de casa a gente limpar, jogar uma aguinha, não é lavar com bucho de sabão. Joga uma água, tira o resto do resíduo, tampa e coloca no reciclável. Muito bom. Acredito Qual a importância da segurança e da eficiência para a operação sustentável? A importância é justamente eu acho que, por um lado, vem a lucratividade da empresa, esse olhar mais voltado, porque o empreendedor, o empresário, ele sempre pensa em mais lucro. Observando essa questão do lucro, a empresa passa a ter práticas onde ela vai cobrar da equipe, vai treinar a equipe, vai qualificar os líderes, porque não adianta você querer passar um processo para um funcionário se esse processo não é atualizado, se esse processo não é utilizado pela liderança. Seja você o líder da sua empresa, o dono que faz a liderança, ou se você tem líderes de equipe de cada setor, é treinar esses líderes para que eles conscientizem, para que eles pratiquem essas práticas e para que eles cobrem da empresa, mas sempre com processo. As empresas no Brasil, elas não têm processo. Uma grande parte do pequeno e médio empreendedor, eles fazem tudo no feeling, é tudo no dia a dia. Ele paga boleto, ele faz conta, ele faz tudo sozinho, ele não tem um ERP, ele não tem um sistema prático, ele não tem processos de cada setor. Então, você iniciar esses processos dentro da sua empresa voltados para essa questão de sustentabilidade, eu acho que é o primeiro passo. E é tão simples, gente, não tem dificuldade. É observar o que eu posso fazer com o meu lixo. É pequenas condutas como olhar ali, tem um bebedouro e tem um monte de copinho descartável. Né? São coisas que não dá mais, Sim. né? Quantos funcionários tem na empresa? Eu tenho 4 funcionários. Poxa, que tal cada um ter o seu copinho? Fazer um copinho personalizado para cada um, Faz um todo copinho. dia traz. Exatamente. Né? Você reduz a quantidade de lixo. Para se produzir um copo descartável, vão milhares de litros de água, gente, para a produção do copo descartável. Então, se você utilizar menos copo descartável, você gera menos resíduo, consome menos insumos e economiza na sua empresa também. E como essa energia renovável ela pode transformar o setor alimentício? A energia renovável ela vem com um papel fundamental, primeiro, por essa margem grande. Hoje, se o dono do comércio colocar na ponta do lápis um investimento que gere no banco 1%, 2%, é o máximo, é o limite máximo. Se o cara pega esse mesmo valor, 200, 300, 400 mil reais, e ele investe em energia renovável, a margem de retorno dele é de mais de 5%. Então, além dele reduzir o consumo energético produzido pelas operadoras, EDP, e seja qual for a cidade, ele traz uma margem que ele não vai conseguir investimento nenhum. Nem com imóvel ele consegue esse tipo de retorno do investimento, nem com carro. Dificilmente com outros tipos de investimentos ele vai conseguir um retorno tão grande quanto a energia solar. E a energia solar, além de trazer essa questão da sustentabilidade, ela te traz poder de compra. Você tem uma aquisição maior, você traz todo um sistema de sustentabilidade para a sua empresa. Isso gera incentivo fiscal também. Hoje tem grandes financiamentos que fazem, o cara não precisa tirar do bolso para investir, ele pode fazer um financiamento e com menos do que ele paga a energia, ele paga a parcela da energia solar. Bacana. Então, essa questão da sustentabilidade na questão energética, ela é fundamental. E quando a gente fala de implementar, né, as práticas sustentáveis, você que atua diretamente com as empresas, com as organizações, qual é o principal desafio hoje? O principal desafio é a conscientização. Nós vivemos um mundo em que as grandes empresas, elas são obrigadas, entre aspas, a ter essas práticas. O cara, para ser uma indústria, para ser uma empresa de grande e médio porte, ela tem que seguir as normas de NR12, NR1 e etc. As pequenas e médias também precisam seguir essas orientações. Porém, a fiscalização no pequeno e no médio que é muito difícil. É muito menor e dela acaba que... E geralmente as empresas, os fiscais, sejam de qual departamento for, sanitário, dessa parte ambiental, eles só vão segundo denúncia.
É difícil eles ficarem visitando comércio a comércio. E o dono do comércio pequeno e médio, por sua vez, ele é pouco conectado com as redes sociais. Esse é um grande desafio que a minha empresa enfrenta, na verdade, até para implantar essas tecnologias novas. Porque o dono do pequeno e médio comércio, ele está sempre preso na operação. Ele fica sempre conectado em pagar conta, receber, entregar, fazer compra, fazer o funcionário trabalhar. Faltou um, ele tem que apagar um incêndio. Então, ele não tem tempo hábil para observar esses pequenos detalhes. E, além de faltar a conscientização, que às vezes tem gente falando nas redes sociais, tem sites, tem enquetes, tem televisão falando sobre isso, esse pequeno comerciante e o médio, ele não tem tempo de ficar olhando para essas coisas. Então, acho que o primeiro passo é a conscientização. É cada um fazer a sua parte, cada pequeno e médio comércio observar esses pequenos detalhes. Aquilo que a gente falou no começo. Começa só separando o lixo, reciclável do orgânico. Começa a observar o que pode ser renovável dentro da sua empresa. Comece a observar se a sua conta de energia pode economizar com uma placa solar, o que você pode fazer pelo seu meio ambiente e que você incentiva o seu funcionário a observar esse padrão de comportamento e fazer o mesmo. Lucas, você tendo já essa visão, né, do desafio do empreendedor, que é lógico, ele está ali na grande demanda. Sim. Como ele pode buscar orientação correta, onde buscar, para que ele possa realmente começar a mudar a atuação dele nas atitudes dele sustentável dentro do comércio dele? Eu acredito que dentro dos sites, tanto da prefeitura, nos sites governamentais, ele tem muitas boas práticas. Se ele observar e procurar saber sobre o NR1 e as boas práticas ambientais, ali ele já tem muitas dicas de como fazer, de como trabalhar esses processos dentro da empresa e de forma correta. O descarte correto, como se organizar para poder criar esses processos dentro da empresa, porque a grande dificuldade do pequeno e médio é criar processo. Ele está acostumado a fazer do jeitão dele. Quando você vai ensinar esse cara a criar um processo dentro da empresa, você enfrenta a resistência. Porque o cara está acostumado a fazer daquele jeito. Para ele mudar as práticas, requer um grande esforço do dono, por sua vez dos líderes, e aí dos líderes em cobrar da equipe essas boas práticas. Sim. Mas acredito que com o tempo, com o passar dessas transições, a gente consegue assim implantar. Tem que começar do exemplo. Tá. Você falou um pouquinho sobre a questão da ação de cada um dentro de casa, né? Sim. Então, a gente indo para essas pequenas atitudes, né, em casa, como que a gente pode contribuir para o futuro, eu acho que não só sobre essa questão da gente fazer o descarte correto, que hoje as pessoas estão mais conscientes, né? Eu acho que também esse consumo consciente. Às vezes você compra algo que não vai consumir, você descarta algo que não precisava. Você descartou necessariamente, no lugar certo, mas ter talvez uma certa gestão. Traz para a gente algumas outras sugestões para quem está em casa e fala assim, né, eu quero poder contribuir mais. Como eu poderia trazer mais atitudes para, no futuro, aí, poder impactar menos? Eu acho que hoje a tecnologia ela já ajuda muito nessa questão de descarte, porque muita gente antigamente descartava. Hoje o cara anuncia nas redes sociais, põe no marketplace, põe nesses OLX da vida e tudo mais. Ele acaba, às vezes, anunciando alguma coisa que ele não está usando, ou ele vende baratinho, ele coloca para doar, tem os grupos dos bairros de WhatsApp, grupo de amigos. Então, eu tenho percebido no social, no cidadão mesmo, no CPF, as pessoas têm mais consciência disso aí. Eu acho que hoje o papel fundamental da sociedade é justamente treinar os filhos a isso. Treinar os filhos com boas práticas, que o filho, ele é uma extensão do pai e da mãe. Ele vai observar o que o adulto está fazendo, seja na escola, as escolas, né, treinar esse incentivo com as crianças, os pais dentro de casa. E com essas pequenas práticas, as crianças vão aprendendo observando. Porque não tem outra forma de ensinar a criança do que se não for pela observação. Ela é uma bucha de conhecimento, ela gosta de observar e fazer igual. Ela é quase que um papagainho. O que ela te ouve falando e te vê fazendo, ela vai copiar. E dentro das empresas, é a pessoa também, o cidadão, seja um CLT ou seja um dono, pequeno, médio empresário,
trazer essas práticas para dentro além da sua casa, trazer para o seu comércio, para a sua loja, para o seu CNPJ, essas boas práticas. Você acha que as pessoas pecam muito em descarte de peças maiores como geladeira, né? Porque quando a gente fala de descarte, coisas mais rotineiras a gente tem consciência. Sim. Né? Mas, por exemplo, você que acompanhou muito esse processo de reaproveitar algo Sim. que, né, não era mais necessário, mas tinha uma demanda de outra necessidade para outro lugar. Você conseguiu acompanhar, por exemplo, uma falha nesse posicionamento no momento do descarte? Das empresas pequenas e médias, esse material um pouco mais grosseiro, são materiais mais robustos, eu acredito que tenha um descarte bem adequado. Eles ou chamam alguém de sucata para ir retirar, porque eles geralmente não têm muito o que fazer com aquela coisa quando é uma peça muito grande. Eu acho que um pouco mais de cuidado são as empresas químicas. Talvez algumas empresas do setor químico, elas não tenham tanto cuidado no descarte, porque aí sim é um grande volume de material químico que essas empresas acabam tendo de resíduo, e, às vezes, por falta de fiscalização, não tem um descarte adequado. Eu mesmo, nessa minha trajetória de 22 anos, eu comprei muito material em reciclagem. Muita geladeira, balcão, equipamentos de panificação. Eu passo na reciclagem, o olhinho já brilha, porque eu falo, nossa, o que será que tem aqui? Eu olho lá dentro, sempre tem alguma coisa, um balcão, uma geladeira, que é de pessoas que descartaram, comércios que descartaram. Porque é um tipo de material que o cara não pode descartar na rua. Agora, de um outro lado, os cidadãos, os bairros, você percebe muito, eu rodo muitos bairros, descarte de material de construção, o pessoal descarta muito. Isso a gente tem que ter uma conscientização maior. Hoje, em todas as cidades, pelo menos aqui no Vale do Paraíba, tem os PEVs. Então, você, cidadão, vai descartar peça de cama, peça de guarda-roupa, parte de isopor, de telhado, telha, madeira, tudo que for descarte, até a material de obra, tem os PEVs para você descartar. Mas você vai nos bairros um pouco mais afastados de São José, você vê muita rua, às vezes, abandonada lá. Lixo para um lado, lixo para o outro. E não é lixo orgânico. Geralmente, 90% é material de obra, móvel desmontado, geladeira, fogão. E é uma coisa que o cara pode pegar ali e levar num PEV. Se ele não quer levar numa sucata, ele leva num PEV. Ou pede para alguém com uma caçamba ir lá retirar. Mas o pessoal viu um campo já vai deixando, jogado, já né? vai largando ali. Isso. Aí a prefeitura que tem que se virar para poder retirar. A gente começou o nosso bate-papo falando sobre o quanto essas ações também podem ser lucrativas financeiramente, né? Para a gente fechar aqui o nosso primeiro bloco, que depois a gente também vai trazer ações para fazer você mexer em casa e utilizar de forma consciente aquilo que você já tem, dê algumas dicas hoje e também traz visibilidade de financeiramente como isso pode lucrar, né? A gente sabe que empresas têm às vezes um espaço onde tem tampinha, latinha, o que mais hoje tem que pode gerar um retorno financeiro para esse empreendedor. Legal. Se a empresa ela gera muito plástico, papelão, garrafas PET. As garrafas PET hoje têm uma reutilização muito grande. O Brasil, por incrível que pareça, ele é um dos maiores em reciclagem de latinha. Você sabia dessa informação? Não sabia. Se não o maior, tá? Eu posso confirmar depois, vocês podem até passar os números aí. Mas se não for o maior reciclador do mundo em latinhas, é um dos maiores, tá? O Brasil, na reciclagem de alumínio, ele é excelente, ele é espetacular. O pessoal pode ver uma latinha na rua que junta e vai vender. Sim, é verdade. Só que nas empresas, você tem que observar o quanto isso pode te gerar de lucro. Porque garrafa PET tem uma rentabilidade muito boa. Hoje, com essas impressoras 3D, o pessoal tem aproveitado demais as garrafas PET. Sim. As garrafas PET de cores, eles separam, eles fazem um filamento com aquele material e reutilizam. Sim. Então, hoje, se você parar para observar dentro da sua empresa o que é descartado, como eu posso fazer para lucrar com isso, pode ter certeza que você está deixando muito dinheiro na mesa. Muito bom. E além de deixar o dinheiro na mesa, você está deixando de contribuir com o planeta. Então, exatamente. São duas coisas positivas que a gente pode começar a praticar. Lucas, muito obrigada pela sua contribuição aqui no Inspiração. Que seja um start aí para muitas mudanças na casa das pessoas e nas suas empresas. Amém. Tamo junto.
No próximo bloco, a gente conversa com Ari Pereira, músico e arte educador, que transforma materiais recicláveis em instrumentos musicais e consciência ambiental. E olha só, a nossa artista misteriosa de hoje já está por aqui, criando uma arte linda, totalmente conectada com o tema de hoje. Então não saia daí, a gente volta já. A criatividade tem papel importante na construção de uma consciência ambiental mais ativa. Reutilizar materiais e repensar o descarte podem ganhar novos significados quando se transformam em experiências educativas e culturais. Neste contexto, a música se torna uma ferramenta acessível de expressão e aprendizado. É nesse cenário que atua Ari Pereira, músico e arte educador, que desenvolve projetos que transformam materiais recicláveis em instrumentos musicais. Com iniciativas como Estação Reciclaí, incentiva a sustentabilidade e mostra na prática como objetos do dia a dia podem ganhar uma nova função. Ari, muito prazer ter você aqui. Prazer estar aqui também com você. Para esse bloco que a gente quer fazer as pessoas se movimentar, se mexer e conseguir ver em algum material que está ali parado o que eu posso fazer com ele agora, né? Simbora, dá vida para instrumentos musicais a partir de materiais que você encontra no seu dia a dia. E Ari, como que surgiu o Reciclaí e como que te inspirou a ir por esse lugar unindo duas paixões, né? Que é a música e a reciclagem. Sim, eu ganhei de presente essa ideia, né, de unir arte e ecologia e levar essa mensagem para as escolas, né? De uma grande mestra aqui do Brasil, que é a Dorothy Marques, e a sua filha, Érica Rocha, que me colocou nessa lida direta com os alunos em escolas. Eu percebi nesse contato com elas essa necessidade, essa urgência também de você trazer esse tema e suprir aí necessidades básicas que está ligado ao acesso aos instrumentos musicais, que hoje não é tão facilitado para comunidades carentes. Uhum. E a partir da hora que você constrói o seu próprio instrumento musical, você tem essa liberdade, praticamente é quase custo zero, e você também atender a um olhar especial para toda essa cadeia da reciclagem, né? E Ari, como hoje atua o Reciclaí? O Reciclaí, ele atua direto com as iniciativas privadas, levando oficinas de construção de instrumentos musicais, de brinquedos também, e exposições interativas de instrumentos musicais também, e principalmente com a captação de recursos através de editais culturais que alinham essa conversa entre a música e a educação ambiental. Então, talvez essa empresa que queira trazer um pouco mais de conscientização e também reaproveitar aquele lixo que já está ali, ela não sabe o que fazer, o Reciclaí talvez é uma ótima alternativa, né? É uma excelente alternativa, porque essa, inclusive, é uma das dificuldades quando a gente vai levar uma atividade para dentro de uma comunidade ou para dentro de uma escola. Porque eu vou levar a ideia de um instrumento musical para uma sala de aula, por exemplo, eu preciso bastante de materiais em série. Aquele material, vou precisar de grande quantidade do mesmo material. Sim. É mais complicado se eu levar uma caixa lotada de diversos materiais e criar um monte de instrumentos musicais diferentes com uma sala de aula. Eu consigo otimizar o trabalho e aproveitar muito bem os mais diversos materiais recicláveis se eles vierem já organizados em tipos, né? E qual é a reação que você observa nas pessoas durante as suas oficinas? Primeira reação é o encanto, porque o instrumento musical ele tem essa conexão forte com o ser humano. E como eu lido diretamente com as crianças elas não têm preconceito e trava nenhuma. A partir do momento que eu falo para elas que um caninho de papelão vai se transformar no instrumento musical, ela acredita nisso e capta essa mensagem e vai levar para o resto da vida. A partir do momento que a gente transformou o instrumento musical, é um instrumento musical, não é mais um caninho de papelão ou o material que for. Então, a primeira reação é um encanto.
E com esse encantamento, com essa prática direta, essa ligação com a música e o pertencimento, eu que fiz o meu instrumento, que eu estou tocando, aí fica muito mais fácil de você levar as informações relacionadas à conscientização ambiental e todas as questões que envolvem esse processo. E Ari, ali no meio do processo, quando a criança começa essa movimentação, você também observa um despertar dela para a consciência do lixo? Sim, total. Principal. E tem uma coisa que eu acho super lindo de ver, é emocionante. Assim, eu me emociono com um pouco desse trabalho que eu faço, né? Porque uma grande transformação que a gente vê é com relação à valorização das pessoas que trabalham na cadeia produtiva ali do material reciclável. A gente atende muito comunidades carentes. E nessas comunidades, muitos pais, mães de famílias têm na reciclagem o seu principal recurso. Verdade. E muitas vezes a criança ou o adolescente acaba tendo um olhar pejorativo, um olhar depreciativo dessa função. Material, dessa função. Dessa função, né? Meu pai trabalha com lixo. Então, quando você mostra que não é lixo isso aqui é um material reciclável e ele pode ter várias funções e a função que seu pai, sua mãe desenvolve, que cada pessoa desenvolve... Extremamente importante. Extremamente importante, tanto que a gente muda esse nome, o foco, né? O catador, a gente não usa o catador, a gente usa agente ambiental. Sim. E depois vai trabalhar até esse conceito de agente ambiental, porque tem agente ambiental que é favorável e tem o agente ambiental desfavorável. Sim. Mas a partir desse momento, ele entende que ou o pai, ou a mãe, o tio, ou aquele vizinho que trabalha com a reciclagem, ele é um agente ambiental favorável. Favorável, extremamente importante para o nosso futuro. Extremamente importante. Mudou tudo, né? A visão, né? O posicionamento. Sim. E quais instrumentos mais criativos você já ajudou a construir? Daí você pode falar um pouquinho das possibilidades dentro das suas oficinas aí. Sim, então, eu tenho uma gama imensa de instrumentos musicais que eu já construí, porque a gente parte do princípio que todos os materiais podem produzir um som. E isso, inclusive, é o que desmistifica. Tipo, instrumento musical, onde que eu consigo um instrumento musical? Só na loja de instrumentos musicais. E quando a gente chega lá, são os tipos específicos, limitadíssimo, com sonoridades específicas. Instrumento musical com material reciclável, abriu a janela. Vários timbres, várias possibilidades, né? Então eu já fiz desde os mais simples chocalhos, mas chocalho tem uma gama incrível, maracas e vários tipos que você pode fazer, desde para uso com o bebê de meses de vida até o idoso. Tem até chocalhos específicos para cada faixa etária. E até instrumentos bem mirabolantes, né? Os que eu mais gosto, assim, que eu já criei, são 2 escalas gigantes. Já mostrei, inclusive, num outro programa aqui da TV Câmara, está disponível no YouTube. É um xilofone gigante com metalofone, que foi tudo material de doação, inclusive, que o Reciclei recebeu. Ele tem 10 teclas e ele é afinadinho, instrumento padrão, consegue tocar com outros instrumentos musicais, inclusive. E o chinelofone, que é feito com vários canos presos na vertical e cortados no tamanho certo. Cada um produz uma nota musical e também pode ser tocado ali como instrumento melódico perfeito. O instrumento pode ser tocado até dentro de uma orquestra. E Ari, falando um pouquinho sobre desafio, porque eu acho que é importante a gente trazer essa vertente, porque a superação vai fazer com que as pessoas não desistem desse caminho, né? Que desafio você encontrou ao ensinar sobre reciclagem? Existiu alguma resistência? Sim. A principal resistência, por incrível que pareça, ela vem dos adultos, né? Do preconceito com essa possibilidade de você construir instrumentos musicais com material reciclável. Então, esses objetos, instrumentos musicais que eu crio, no olhar do adulto, ele é um brinquedo que logo vai se perder, não tem valor musical. Até por isso, eu criei uma linha de instrumentos musicais que eu chamei de linha palco.
com toda a qualidade sonora para ser usada em palcos mesmo por músicos profissionais. Criei também um show musical onde 3 músicos profissionais só tocavam com material reciclável, né? E depois veio a evolução disso, que é a Estação Reciclaí, que é uma exposição interativa com diversos instrumentos musicais onde as pessoas podem interagir, chegar, conhecer, tocar, pegar na mão, sentir, ouvir, né? Assim eu pude vencer essa barreira, esse desafio. Você mostrou na prática isso, que não esse primeiro existe preconceito, que mas você vai fazer instrumento com material reciclável, é para a criança brincar ali. Então eu consegui quebrar esse desafio com essas atividades. E então agora a gente vai chamar, né, o pessoal para viver essa prática com a gente, né? Então hoje o Ari convida você para um desafio cheio de inspiração. Sentado com uma mesa em alguns materiais simples, ele vai ensinar o passo a passo para criar instrumentos musicais usando materiais recicláveis. Vamos juntos transformar o que seria lixo em música e dar um novo significado à sustentabilidade consciente. Então, o Ari agora vai começar nos ensinando este instrumento. Então, para começar, Ari, fala pra gente. Esse material você pegou da onde? Sim, isso aqui é um cano de papelão que ele vem com esse material aqui, que é o adesivo, né? São adesivos que vem enrolado aqui, mas cano de papelão serve para vários outros materiais. Tecido, você encontra esse material muito fácil. Perfeito. Vamos fazer o beliscofone? Olha lá, o nome chama beliscofone, por que você acha, Priscila? Ah, aqui ó, beliscar aqui ó. Isso, Já. mostra então como é que faz. Toca beliscando, com essa unha não pode, Priscila, você vai... Mas tá dando certo, ó, tá dando certo. Cortei a bexiga, agora eu vou pegar a bexiga aqui, abrir na mão, segura aí, e vou colocar. Tô de assistente aqui hoje. Isso. Isso aí. Ó, já prendeu? Já aprendeu. Deixa eu mostrar aqui agora, ó. Praticamente o instrumento já tá pronto. Aí eu vou Perfeito. colocar uma fita crepe aqui pra deixar essa bexiga bem presinha, pode deixar, bem presinha. Tá. A fita. Pra não escapar essa bexiga, que pode ser bexiga de qualquer cor. Aí você pegou a preta, mas pode ser de qualquer cor. Eu peguei Aqui a eu tive cor em preta. casa, né? Porque o Aqui objetivo é a você gente tiver em aproveitar, casa, né? exatamente. Agora, as cores escuras, elas tendem a resistir mais, tá? Legal. O instrumento tá pronto. Agora eu posso decorar. E daí, Priscila, ó, ele decorou e eu vou ficar responsável pela decoração. posso decorar aqui. pintado Isso. ou posso decorar colando adesivos. Vai decorando isso aqui que eu vou Perfeito, mostrar um vamos outro lá. instrumento muito legal. Vamos tirar ele Que é pra cá. a roda d'água. Esse aqui é um instrumento muito legal para você colocar na mão das crianças, principalmente da primeira infância, de 0 a 3 anos. Eles vão descobrindo essa possibilidade, jogando, indo buscar, chacoalhando, sentindo o material que está aqui dentro. Sempre com supervisão, lógico, né? Esses instrumentos precisam sempre da supervisão do adulto. Aliás, isso aqui são ideias para você sentar no chão com a sua criança e fazer junto, né? Ai, que delícia, né, Ari? Porque isso tá faltando hoje, Tá né? faltando demais. Isso Senta daí no é chão, tempo de qualidade. pega os materiais. Você sabe que material que é esse aqui? É o conduíte. É um plástico corrugado que leva os fios elétricos de toda a casa. Então, qualquer reforminha, qualquer obra, você encontra um pedaço desse material aqui, que é o conduíte. Aqui eu peguei um pedaço, eu vou jogar aqui dentro esse milho triturado ou quirera, né? Pode ser arroz, qualquer materialzinho que você colocar aqui dentro, ele já vai dar uma sonoridade. Vou colocar aqui. Vai espalhar um Segurar aqui pouquinho, pra não não tem cair. problema. Aqui já deu. Pode ser milho, pode ser outra coisa que eu tenho em casa, às vezes eu tenho feijão. Diversos materiais, o que você Tá. quiser. Se tiver um jardim com umas sementes lá também, pode pegar Legal. e colocar. Olha que simples. Coloquei lá dentro o grão da minha escolha. Então agora eu só vou... Priscila, segura aqui pra mim um instantinho. Bora. As duas pontas juntinhas assim, pontas. tá? Tá. Isso. Aí, Aqui. tá vendo que precisa de duas Fita pessoas, crepe, gente? É mas o pai e é o filho, a mãe e o filho. Grossinha. Já coloquei a fita crepe, agora eu vou dar uma apertadinha aqui. Pronto, também já temos mais um instrumento pronto. Olha a Já dá sonoridade uma que legal. banda já.
Já dá uma banda, gente. E esse instrumento ele é muito sensorial, por esse tipo de material corrugado, que se eu pegar um lápis aqui, ele já vira um reco-reco. Olha! Um lápis, qualquer palitinho, né? E tem essa questão sensorial com o som da água. E aqui também eu posso, então, decorar ele. Como que eu vou decorar aqui? Aqui eu vou usar essa fita crepe colorida, mas você pode usar fitas de cetim, pode pendurar coisas, que ele fica mais sensorial também. As crianças, principalmente as crianças na primeira infância, precisam descobrir sonoridades e sensações, né? Estimular os sentidos, né? Estimular os sentidos, exatamente. Muito bom. E aqui é uma excelente forma de você fazer isso. E você já faz vários instrumentos e já monta uma banda. Exatamente. Né? Aproveita Muito bom. o tempo que você está construindo o instrumento e conversa com a sua criança sobre a importância de separar os materiais recicláveis. Depois você vai dar continuidade do jeito que você quiser. Vai ficar bonito, então vamos colorido tocar, assim. vai, Ari. Agora eu quero ver como que ficou o seu. Como que ficou o seu? Olha aqui, que lindo ficou o meu. Ficou bonito Não ficou demais, lindo? hein, gente? Ficou bonito. Fala aí, não ficou bonito? Ficou lindo demais. Parabéns pra Ari, você. muito obrigada, a gente arrasou, hein? Que time, hein? Vamos para um rápido intervalo, mas fica por aqui. A gente vai finalmente finalizar revelando quem é a artista por trás da obra misteriosa que já está ganhando forma por aqui. E olha, vem coisa boa e cheia de significado. Então não saia daqui, é rapidinho, a gente volta já. Como vimos ao longo do programa, a sustentabilidade também se manifesta em pequenas atitudes como o reaproveitamento e a ressignificação de objetos. Quando aliada ao afeto e ao impacto social, essa prática ganha novo sentido e contribui para uma forma mais consciente de consumo. Nesse contexto, uma neuropsicopedagoga desenvolve um trabalho de reciclagem de bijuterias, transformando peças e destinando parte delas em ações sociais. Também promove conexões entre mulheres empreendedoras, fortalecendo redes de apoio. Seja muito bem-vinda, Fabiana Rosa. Bom dia, obrigada, Pri, pelo convite. E olha que legal, gente. A gente acabou de trazer no bloco anterior, né, a possibilidade de você reutilizar o material para fazer instrumento. E agora você conseguir olhar para as possibilidades e fazer uma bijuteria. E daí a gente está falando com as mulheres, né, e que querem se cuidar, querem desenvolver o alto amor e reaproveitar, né, de forma consciente. Fabi, fala pra gente, o que te despertou para a sustentabilidade através da bijuteria? Vai fazer 3 anos que eu trabalho com a sustentabilidade, essa reciclagem. Eu já tive um brechó antes, né, de roupas. Então, acabei desfazendo por outros motivos, mas eu sempre tive vontade de ter uma loja de joias. E um dia eu falo que foi o Espírito Santo, os anjos me deram essa ideia, por que não um brechó de bijuterias? Por que não reciclar? Sim. E eu fui estudar sobre isso, eu fui entender o que seria possível fazer e não fazer. Né, com essas peças que iriam para o lixo. Então, muitas peças eu recebo doação, eu compro essas peças, eu sempre falo, pessoal, não joga fora, me procura, que eu compro essas peças usadas. Né? Eu desmonto essas peças, eu esterilizo, aí tem todo um processo né, de esterilização, de limpeza, eu desmonto e recrio peças novas, diferentes daquilo que eu recebi. Aí tem outras peças que eu mando para banho, tanto no ouro quanto na prata, peças que iriam ser descartadas, e eu consigo revender a preços mais acessíveis para as mulheres, né? E assim a gente foi indo, fui montando para ter uma renda extra, eu só não esperava que fosse dar o boom que começou a dar, né? Incluindo a sustentabilidade. Então, e é muito legal, né? Porque dentro do trabalho que você desenvolve, né, Fabi, eu vi que você faz as ações, porque também você inspira as mulheres a, quem sabe, isso se tornar uma fonte de renda, né? Exatamente. E como que funciona na prática o processo da reciclagem das peças? Por exemplo, quando você vai dar uma oficina com as mulheres lá para ensinar o processo da reciclagem. Então,
Tem todo um processo, porque quando você recebe, eu vou espelhar em mim primeiro. Quando eu recebo essas peças em casa, você tem que ter todo o cuidado. Máscara, luva, por quê? Você recebe essas peças de vários ambientes, de várias pessoas. Então, você passa todo um processo de esterilização, né, de limpeza dessas peças, de desmontagem dessa peça, o que você consegue reciclar, o que você não consegue reciclar. Então, você tem que passar essas informações, você tem que ter esse cuidado, né, com as peças, que às vezes você pega ali uma corrente e você fala assim, mas isso aqui está preto, eu vou jogar fora. Não, mas você consegue reciclar aquilo, porque você pode fazer o rebanho nelas. E as peças voltam assim, novas. Sim. As peças voltam novas. Ou você pega uma outra peça que você pode desmontá-la, montar uma nova versão. Uma nova versão. Daquilo, né? E você dá vida. Assim, para quem gosta, é impressionante, né? E você é psicopedagoga, né? Sim. O que esse trabalho mais te ensinou, né? Dentro desse trabalho que surgiu aí para você? Então, eu já atuo na área da educação já há 10 anos, né? Eu sou formada, eu não dou aula em si, mas tenho a formação, né? E quando eu comecei a lidar no empreendedorismo, que eu comecei a conhecer outras mulheres empreendedoras e mostrar o meu serviço, o meu trabalho, e através das lives, né? Que eu comecei primeiro fazendo live de vendas. Hoje eu faço as minhas vendas com as minhas peças no grupo fechado no WhatsApp, que é muito legal. Eu fiz um agora esse final de semana que foi muito legal. Mas quando eu comecei a fazer as lives, eu consegui mostrar de uma forma tão simples, né, o cuidado da mulher com anel, colocar um brinco, você passar isso, né? Eu recebi um testemunho por escrito e pedi licença para poder postar, né? Porque essa mulher falou assim para mim, Fabi, eu adorei a sua live. Eu estava tão cabisbaixa, meu casamento um pouco assim, transtornada com o meu casamento, coisa e tal, mas quando eu vi a sua live, junto com a sua filha, que é minha filha, eu falo que ela é minha estagiária, né? Reacendeu em mim essa vontade de arrumar, de colocar um brinco, de colocar um anel, um colar, de me arrumar. Eu falei assim, nossa... Aí já me deu aquele estalo. Ô, Fabi, né? Olha que legal, porque você não está só reciclando peças, você não está só tornando sustentável esse movimento, você está reciclando vidas. Não é? Exatamente. Que bacana, você está reacendendo a chama de pessoas que muitas vezes estavam adormecidas, né? Para elas. Então, eu acho que isso fala sobre o impacto emocional que tem esse trabalho em ressignificar não só algo que seria descartado, mas também você olhar para a sua vida com outro sentido, né? Exatamente, com outro sentido. E assim, e a preços acessíveis, porque a gente ainda, Pri, se você me permite dizer, a gente ainda se depara, eu pelo menos eu me deparo com isso, principalmente quando a gente faz ações sociais, que eu faço muita doação, que é muito legal, fiz aqui em São José, fiz em São Paulo, com mulheres que às vezes têm R$10. Assim, eu vou comprar 1 litro de leite ou eu vou comprar um brinco por R$10? Ela vai comprar um litro de leite. Sim. E quando você consegue levar isso a preço mais acessível. Né, e ensinar isso também, muda toda a configuração, que tudo é possível. E ainda tem uma renda extra ainda. E hoje as pessoas já te procuram para fazer doações, porque já sabe que você trabalha, faz esse movimento, Exatamente. Né? Porque tem aquelas peças que eu não consigo vender, mas eu consigo reciclá-las, arrumá-las e dá para usar tranquilamente. E Fabi, fala para mim, existe um preconceito sobre reutilizar peças? Porque as pessoas, às vezes, é aquela coisa que a gente falou no primeiro bloco, trazer a consciência. Exatamente. Né? Que a gente falou no primeiro e no segundo, porque o Ari também falou isso, né? Sim. É o preconceito sobre, mas vou fazer um instrumento musical com material reciclável. Sim. Daí trazer a consciência que não é só isso, tem muito mais por trás disso. Nossa, tem todo como eu posso falar, uma grandiosidade tão grande atrás do reciclar, do reutilizar, e a falta de conscientização ainda, ela é forte. Ela é forte, por mais que os trabalhos sejam feitos aí fora de conscientização, nem todo mundo, e eu me deparei com isso. Eu ouvi falar assim para mim, mas você vai receber lixo. Eu falei assim, gente, mas se vocês veem dessa forma, eu não vejo assim. Exatamente. Eu vejo de uma forma totalmente diferente. Não é um lixo, é um reciclar, você vai trazer vida. Vamos mostrar um pouquinho das suas peças? Vamos. Pega esse colar, esse caramelo aí. Isso, para você contar um pouquinho a história de como foi feito ele. Como que foi? Quando ele chegou... Mostra lá pra gente, ó. Aqui, ó. Quando ele chegou, ele era um colar maior. Ele era maior. Então, eu desmontei esse colar, né? Aí eu fiz ele menor, com 3 voltas. Vendo, ó? Aí eu implementei este daqui e deixei ele assim, ó. Ó como que ele ficou lindo. Ele era maior, ele não tinha isso aqui,
tá? Ele era só essas porque pecinhas às vezes aqui. arrebenta o colar, perde peça e fala assim, agora não dá mais pra usar, né? Então, ele não tinha isso daqui, ele era grandão. Então, eu desmontei todo, eu higienizei e montei, Você fala ó. que essa peça é reciclável, que é de... Não, gente, usei, é uma peça nova, né? Exatamente. Uma peça nova. Peça nova, aí usei as outras peças que eu tinha Sim. e consegui montá-lo. Mostra né? esse de prata, porque esse daí, como é que foi a história dele? Este daqui, vamos lá. A mesma coisa. Quando eu recebi, eu comprei esse daqui, né? Esse colar. Ele veio todo preto. Então, você comprou de alguém que repassou para você. Exatamente. Daí ele estava preto. Preto, ele estava todo preto. Aí, o que eu fiz? Mandei para o banho. Aí, dei o banho de prata, que lá, esse trabalho não sou eu que faço. Eu mando para a Galvânica. Sim. Aí, a Galvânica faz toda a esterilização Sim. e faz o banho. Aí, eles deram o banho. Olha que ficou novo. Chegou em casa, eu só coloquei o fecho, tá vendo? Ó? E o fecho, é tão lindo o fecho, ele é diferente, ó. Ele é um fecho bonito. Olha aqui, ó. Banhado a prata, né? Totalmente reciclado. Verdade. E você não fala que é uma peça reciclada. Pode ser um colar, pode ser um cinto, né? Pode ser um cinto, exatamente. Aquele outro de madeira, mostra Esse pra daqui gente. também foi eu que fiz. Ó, com as peças que eu tinha, eu montei dois, eu não trouxe o outro. Eu montei um verde e um vermelho. O verde eu peguei pra mim. Muito lindo. né? E montei esse vermelho aqui, ó. São tudo peças recicladas. E, Tudo Fabi, peças recicladas. como que o seu trabalho se conecta hoje com as mulheres empreendedoras? Então, Pri, quando eu conheci o empreendedorismo, porque eu ainda estou conhecendo, porque a gente nunca sabe tudo. Nunca sabe tudo. Principalmente também no reciclar, porque a gente sempre está aprendendo uma coisa nova, né? Porque eu falo que tem muitas artesãs aí que reciclam também, com trabalhos, assim, magníficos, maravilhosos, né? Então, eu comecei a participar de networks. Eu falei assim, eu preciso pôr minha cara a tapa aí e vamos embora participar. Mas isso é tão transformador, porque eu comecei a conhecer outras empreendedoras de nichos totalmente diferentes, e mesmo que sejam de semijoias ou de joias, o meu é reciclagem, é diferente. E eu acabo comprando peças dela também para reciclar e acabo fazendo ali um trabalho. Mas hoje eu consigo fazer lives, porque fora o meu trabalho de reciclagem, eu faço lives com assuntos diversos femininos. E eu trago essas empreendedoras juntas. Ah, muito né? bom. Eu fiz uma agora, mês passado, sobre a violência contra a mulher com a tenente, né, com a Andréia, e as outras empreendedoras participaram, elas entram ao vivo ali, a gente faz um sorteio, faz uma brincadeira, e as mulheradas adoram. Porque o que conecta é o alto amor, é o cuidado, né? É o cuidado. Fabi, maravilhoso o seu trabalho, quero agradecer aí. Você poder trazer essa possibilidade, né, para as pessoas de casa, olhar para aquilo que elas têm, que eu tenho certeza que todo mundo vai mexer lá no armário, olhar alguma pecinha e falar assim, ixi, eu acho que eu posso estar reaproveitando, né? Exatamente. Então, tudo começa assim, né, em pequenas ações diárias, né? Pequenas ações então, muito diárias. obrigada Eu que e que agradeço seja uma a inspiração participação. aí na vida das pessoas. Amém, que assim seja, eu que agradeço, viu? Chegamos ao final com um convite simples, mais profundo. Olhar para os nossos hábitos com mais consciência, sustentabilidade não é tendência, é uma responsabilidade compartilhada. Está nas escolhas silenciosas do dia a dia, no que consumimos, descartamos e valorizamos. Quando entendemos o nosso impacto, passamos a agir com mais intenção e menos no automático. E é assim, de forma constante, que as mudanças reais acontecem. O futuro não é algo distante, ele começa nas decisões que tomamos hoje.